7h48, estamos de volta com o Acontece Regional e o Kung Fu, uma arte marcial chinesa, tem ganhado muitos adeptos no Brasil. Em Campinas, adolescentes vêm conquistando medalhas e divulgando o nome da cidade no esporte. Um celeiro de talentos. Há tempos, Campinas virou a capital do Kung Fu no país. São cerca de 200 atletas federados e mais de 5.000 pessoas praticando o esporte. Para se ter uma ideia, 20% das medalhas conquistadas no Campeonato Mundial de Kung Fu, elas foram conquistadas pela cidade de Campinas, né? Ou seja, é um trabalho, assim, é um número, né, bem expressivo. A competitividade do município está comprovada nos números. O último Mundial na China mostrou a força do Brasil no esporte. Na modalidade tradicional, das 60 medalhas conquistadas, mais de 20% delas são de atletas de Campinas. Já no Tai Chi, dos 6 pódios alcançados, em 4 deles estavam competidores da cidade. Felipe garantiu 2 bronzes no tradicional. Os metais foram frutos de uma dura sequência de treinos. Tenho orgulho de representar o país lá fora, até a cidade nos campeonatos regionais. Para a Regina, o 3º lugar na China foi só mais um degrau na trajetória dela pelo Kung Fu. Logo depois foram 4 ouros no Campeonato Brasileiro e uma motivação quase interminável. Academia é minha vida, então eu venho aqui, treino com a maior boa vontade, vou para campeonato porque eu gosto de fazer isso mesmo. Então eu vou e ainda bem que eu consigo bons resultados. Em 2015, eles não vão para a China. O compromisso será o Pan-Americano no Brasil, na cidade de Santo André. Uma nova oportunidade para eles continuarem a busca por pódios e para manter forte o nome de Campinas. Treinar mais ainda para conquistar bons resultados novamente. Aí ainda tem as etapas regional, paulista e brasileiro de novo, que a gente vai. Sempre representando Campinas. Sempre representando Campinas. Muito bem, chegou o momento do nosso bate-papo esportivo. Já está comigo Luiz Magalhães ao vivo. Bom dia, Luiz. Quais são os assuntos desse início de ano? Bom dia, Senna. Voltando agora, nós, né? E o futebol já voltou no final de semana, cheio de gols. A Copa São Paulo de Futebol Júnior já voltou e os times de Campinas começaram bem. O Guarani venceu o time do Vila Nova por 2-0 lá em Ilhabela e agora está perto da classificação, porque a Copinha, ela classifica sempre os primeiros colocados. Então, quem ganha já dá um passo a mais para se classificar para a próxima fase da competição. Então, o Guarani enfrenta agora, no meio dessa semana, o Criciúma, que também venceu. Se vencer ou se empatar, o Guarani praticamente já dá um passo à frente para a próxima fase. Já a Ponte não começou tão bem, empatou contra o Catanduvense em Catanduva, né, o time da casa, a sede em Catanduva, e empatou em 3-3, ganhava até os 49 do segundo tempo, tomou um gol e não voltou com os 3 pontos para casa. É complicado, Luciano. Já começou bem, né? Começou mal. Começou o ano mal, mas deve mudar aí, porque o time da Ponte, Parraga, faz um trabalho bem legal com aquela base. É o Parraga que tá lá? É o Parraga. E tem uma molecada muito boa aí, que tem o Matheus, né? Fez 2 gols com a Ponte, uma das grandes promessas do time Ponte Pretano. Então a Ponte tem ainda chances de avançar para a próxima fase. O Parraga, só fazendo um parênteses aqui, é o daquele timaço lá de 1977. Esse. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Infelizmente não ganhou o título em Campinas, mas o time ficou inesquecível da Ponte. Sim, e ele treinou também algumas vezes o profissional. Geralmente ele é o interino da Ponte. Quando a Ponte demite um treinador, ele entra, assume 2, 3 rodadas, põe a ordem na casa, põe uma molecada da base para jogar. Então ele é um cara que tem bastante experiência no futebol profissional e agora está comandando essa molecada aí. No Guarani é o Carlinhos, do Projeto Bugrinho, um cara sério, dedicado, que também está fazendo um bom trabalho com a molecada do Bugre agora, nesse ano que promete ser melhor do que o ano passado para o Guarani, né, Senna? Agora, dos jogos que você assistiu aí da Copinha, essa molecada promete? Tem alguém bom nessa história aí, não? Olha, Senna, tem muita gente ruim, viu? Ser sincero com você, não é sempre que tem um Neymar. Aquele que a mãe e o pai levaram na marra para a escolinha. Levaram na marra, o empresário também fez ali um lobby, né, para o treinador. Tem muita molecada ruim de bola, mas tem alguns jogadores bons. Eu tive o prazer de ver o jogo do Cruzeiro em Indaiatuba. O Cruzeiro, atual bicampeão brasileiro, né? A molecada, a base deles, você sente que é um futebol diferente. É um futebol mais profissionalizado, perdão. É um futebol que tem um toque de bola envolvente, um futebol mais rápido, joga para frente, assim como o time profissional do Cruzeiro. Mas tem muito time ruim aí, é muito time, né? Mais de 300 times nessa competição, então tem uns jogos que são difíceis de ver, viu, Serena? O pior é que muitos desses
cabecinhas de bagre aí vão pro profissional, né? Vão profissional, mas geralmente essa competição, Senna, é uma competição mais para empresário. O empresário leva um moleque novo para a Europa, faz um contrato milionário e o jogador que seria aqui medíocre, no futebol internacional medíocre, um futebol nível mediano, ele acaba sendo um jogador milionário lá na Europa, às vezes se destaca, às vezes não, mas consegue fazer sua vida, né? Geralmente são jovens de baixa renda, então eles conseguem um futuro. Essa competição tem esse intuito também, revelar alguns jogadores para tirar de uma vida de baixa renda para colocar em outra realidade e geralmente dá certo, né? Muito bem. Tem mais esporte aqui a partir do 12h30. 12h30, Carlos Batista, Tigrão, CH, a turma toda voltando de Ilhabela, eles fizeram a transmissão e você vai ver todos os gols que a gente não deu tempo de acompanhar hoje, vai ver todos os gols da Ponte, do Guarani, do Primavera, do 15, todo mundo que jogou, todo mundo da região, além das notícias do profissional também, que a Ponte volta hoje, né, Senna? Muito bem. Obrigado, Luiz Magalhães, pelas suas informações. Muito bem, olha, época de férias, né? E muita gente já aproveita para viajar. Tem aqueles que se programam durante todo o ano para o descanso dos sonhos. Apesar dos destinos internacionais serem cada vez mais procurados pelos brasileiros, um levantamento do Ministério do Turismo aponta que a maior procura continua sendo dentro do próprio país. Imaculada está a todo vapor com a preparação para a viagem de férias. Os últimos detalhes tomam todo o tempo da representante comercial. Ela e o marido vão levar os 3 netos para Caldas Novas, cidade turística de Goiás. As malas estão praticamente prontas e a expectativa é grande. Que a gente aproveite bastante com as crianças, curtir os netos, né? Às vezes, na época que os meus filhos eram pequenos, não dava para aproveitar muito, agora vamos tentar aproveitar com os netos. Assim como a Imaculada, muitos outros brasileiros vão ou pretendem viajar logo no início deste ano. Uma pesquisa feita em novembro pelo Ministério do Turismo revelou um número recorde de pessoas que têm a intenção de viajar em alta temporada. O crescimento foi de 6,5% com relação ao ano de 2013. Para a consultora de viagens, o aumento se deve a uma mudança no comportamento das pessoas. O Brasil tem se programado, então ele já fecha a viagem com 1 ano de antecedência e já programa as férias. E isso motiva, porque paga em 10 vezes sem juros, garante o preço e a disponibilidade nos voos. Os meses de janeiro e fevereiro são períodos de alta temporada. Por causa das férias escolares, das festas do final de ano e do carnaval, os preços aumentam. O valor de uma viagem pode dobrar, mas mesmo assim as pessoas estão dispostas a viajar. Nem que seja preciso gastar um pouco mais para isso. Financeiramente, se você for analisar por esse lado, não compensa. Mas também que outra época eu poderia curtir os meus netos sem ter um custo adicional. A gente faz uma economiazinha e aproveitar, porque não é só nessa época que dá para passear realmente com eles. O levantamento feito pelo governo aponta ainda que os destinos mais procurados nessa época são nacionais. Pouco mais de 79% dos entrevistados preferem viajar dentro do país, principalmente pelo Nordeste. No entanto, destinos internacionais são a preferência de 18,7%. Para saber se compensa trocar o Brasil por outros países ou até mesmo por um cruzeiro, é preciso colocar todos os gastos na ponta do lápis. Com a facilidade dos pagamentos em reais e parcelado em 10 vezes sem juros, compense para fora. Porque a pessoa se programa com 1 ano de antecedência, paga em 10 vezes e programa as férias do sonho. Destino definido, gastos programados, agora é só fazer as malas e aproveitar cada segundo dos tão esperados dias de férias. E o racionamento de água em Valinhos voltou a ser realizado. A medida havia sido suspensa para não afetar os moradores durante os preparativos para as festas de fim de ano. 2015 herdou problemas do ano passado. E logo no primeiro dia útil, os moradores de Valinhos voltaram a conviver com o rodízio no abastecimento de água. Os cortes foram interrompidos durante o período de festas. E por aqui, as pessoas já se habituaram com a medida, que tem como objetivo a economia do recurso hídrico. Tem que continuar ainda, né? Porque as chuvas que vieram aí, acho que não abasteceu ainda totalmente o que tinha que ser.
abastecido para a cidade. O cenário mudou na lagoa da cidade. Há alguns meses era possível ver o fundo do reservatório, mas isso não quer dizer que o problema acabou. Choveu 25% a menos do que o esperado para o mês de dezembro. Por isso, o racionamento foi retomado. A cidade foi dividida em 4 áreas e o centro. 2 vezes por semana, o corte no abastecimento é feito das 10 da manhã até as 4 horas da manhã do dia seguinte. O rodízio de água na cidade deve continuar até o segundo semestre deste ano. A previsão é de que o abastecimento volte ao normal quando a construção da estação de tratamento 2 for concluída. Enquanto isso, a palavra de ordem é economia. Esta sexta-feira foi dia de corte no bairro Manacás. Mas a família do seu Durval não sofreu porque ainda tinha água em casa. Com quase 1 ano de rodízio, o morador aprendeu a usar a água de forma consciente. O carro só é lavado pela chuva, por isso está empoeirado. E dentro de casa, as torneiras foram modificadas. Mesmo com o registro totalmente aberto, a vazão de água é pequena. A mulher faz o seguinte, toda a água da máquina, ela pega e vai jogando nos baldes e lava os quintal. E o banho, 2 minutos, eu é 2 minutinhos. Você fica agora com o Café com o Jornal. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.